Pai do Senhor, meus queridos, uma boa noite para você. Deus te abençoe. Estamos reunidos aqui em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, mais uma quarta-feira que nós estamos reunidos aqui. Eu agradeço pela sua vida, pelas nossas vidas. Louvo ao Senhor por tudo e convido você a orar nessa noite para que possamos agradecer a Ele por tudo que Ele já tem feito e pelo que Ele ainda há de fazer por nós. Senhor, eu te agradeço, Pai, eu te louvo, eu engrandeço o teu nome, por tudo, meu Deus, que o Senhor já tem feito, pelo que o Senhor ainda há de fazer, pelo que a tua misericórdia tem feito, por tudo que ela tem nos alcançado. Senhor, obrigado por o Senhor estar sustentando, Pai, a tua igreja nas tuas mãos. Eu agradeço pelo que o Senhor tem feito. O Senhor tem feito um mover grandioso, sustentando seus filhos, Pai, guardando, livrando do mal, trazendo a vitória, a libertação, trazendo a cura, trazendo, Pai, a esperança para aqueles que estão desolados, Pai. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos as nossas vidas. Pedimos que o Senhor entre com a providência, Pai, nas nossas igrejas, nos nossos lares, nas nossas empresas aqui nesse país. Que o Senhor, Pai, nos ajude a ter uma retomada. Pai, que o Senhor ajude, Pai, aqueles que estão com as suas empresas em dificuldade, a ficar, Pai, sustentados, alicerçados em Ti, para que os seus filhos tenham empregos, seus filhos continuem, Pai, tendo o alimento diário, Pai, que é entregue pelo Senhor, força para trabalhar, Pai. Também os que estão enfermos, em meio a essa pandemia, que o Senhor venha repreender toda ação do inimigo e toda obra do mal, Pai. Colocar a sua mão também sobre os nossos governantes, abrir, Pai, a mente, o coração. Senhor, converter todo esse povo, porque nós carecemos, Pai, do Teu cuidado, do Teu mover. Precisamos que o Senhor, Pai, mude esse quadro. Pai, que o Senhor, Pai, entre com a providência em nosso país, para que nós tenhamos esperança, Pai, e consigamos vencer e continuar caminhando conforme a Tua vontade, Pai. Nos ajuda, Deus. Nos abençoa, porque eu te agradeço e eu te louvo, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus abençoe vocês. A paz do Senhor mais uma vez. Estamos aqui reunidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa noite eu venho apresentar a cada um aos pés do Senhor, para que a gente encontre uma consolação e para que tenhamos força para sobreviver em meio a tanta dificuldade. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia nessa noite. É um texto bem conhecido. Eu, pela tarde aqui, conversando com o Senhor, Ele me fez lembrança desse texto e eu quero compartilhar com vocês. João capítulo 5, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso 9. João capítulo 5, verso 1. Nós vamos ler até o verso 9. Ele diz assim: Passadas-se estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado
e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Acredito que você já ouviu essa mensagem já algumas vezes, já leu essa passagem muitas vezes. Eu mesmo ministrei umas 2 ou 3 vezes sobre essa passagem, porque eu acho ela muito interessante, até porque é uma situação que é corriqueira para os dias de hoje. Em Jerusalém havia esse tanque de Betesda, né? Ainda há, né? Como se diz assim, né? As escavações já acharam esse tanque, né? Mas havia naquela época uma situação onde o Herodes ele não queria que Jerusalém ficasse enfeiada. Então, quer dizer, havia muitos mendigos na rua, doentes pedindo esmola, e o que aconteceu? Herodes ele fez uma grande reforma na cidade, inclusive nesse tanque aqui de Betesda, que aqui está dizendo aqui que tinham 5 pavilhões, então ele deu uma bela de uma reformada. E nesse local havia uma cultura já greco-romana, bem lá de trás, na época das conquistas, que era um local onde tinha sido consagrado para um deus, o deus da cura, o deus Esculápio, que é o símbolo da medicina hoje. Aquela cobrinha que fica enrolada num pedacinho de madeira, que é o símbolo da medicina. Esse Deus, ele provia curas na cultura greco-romana. E depois que Herodes fez essa reforma, né, nesse local, soltou-se um boato que um anjo descia, movia as águas. Você pode ver que na sua Bíblia aí está entre colchetes, porque não é uma verdade. É uma história que era contada e João ele relata essa história. Relatando essa história, João demonstra a cultura daquela época e todos aqueles que eram doentes, que estavam na rua, largados, eles correram para esse lugar e ficaram lá, nesses alpendres, e esperando o mover das águas, porque na cultura, na cabeça deles, um anjo mexia as águas. Só que era uma cultura da época. Era algo que o povo falava. É que nem o Ratinho tem o quadro no programa dele lá, as histórias que o povo conta. É a mesma coisa. Então, você tem essa colocação aí, essa cultura que foi jogada. Então, os doentes se concentravam ali. Era o SUS da época. Tá? Tudo que tinha de pior estava lá. E as ruas de Jerusalém ficavam limpinhas. E não estava enfeiada mais. O propósito foi cumprido. A parte de trás desse tanque era um local onde os judeus que vinham para comemorar as festas em Jerusalém entravam para tomar um banho da sua purificação. Por que as águas se moviam de tempos em tempos? Porque a água que ficava no tanque para que eles fizessem o banho de purificação, ela tinha que escoar. E quando escoava, mexia a água na parte de trás. E todo mundo saía gritando, olha o anjo. E todo mundo pulava dentro da água. Então, por isso existiu essa conversa aqui com Cristo, desse homem que estava enfermo há 38 anos. A gente não sabe a idade dele, não sabe o nome, não sabe o motivo que ele estava ali, a doença, mas o que nós sabíamos é que as pessoas pegavam aqueles entes deles que estavam doentes
e jogavam lá, abandonavam lá, neste local. E essa cultura foi colocada justamente para se concentrar somente num local. Um exemplo que a gente tem disso daqui é em São Paulo, nós temos a Cracolândia. O pessoal se amontoa num lugar só, ali para os usuários de droga. Então, a ideia basicamente era essa, de limpar a cidade. Havia essa cultura. Só que é interessante que Jesus ele estava na cidade de Jerusalém, estava havendo uma festa, provavelmente não se dá para saber direito qual era essa festa. Eles têm uma festa que é mais ou menos na época do Natal aqui no Brasil, que é a Chanukah ou Hanukkah, como eles chamam, que é a festa das luzes. Provavelmente pode ser essa daí ou não, tá? E eles estavam fazendo essa comemoração, só que Cristo, em meio a toda a festa, toda a comemoração, nós vemos aqui que o relato ele foi escrito somente no Evangelho de João. Então, basicamente, os outros discípulos não estavam com Cristo. Só João estava. E relatou essa situação. Então, quando Jesus se depara com esse homem, uma outra coisa interessante é que Jesus ele entra no tanque e ele poderia ter curado todo mundo lá dentro. Ele poderia ter feito milagres, maravilhas, e ali provavelmente ele seria proclamado até Deus se quisesse, por aquele povo que pouco acreditava nele. Jesus, ele para nós, ele é o Deus Todo-Poderoso, mas para essas pessoas aqui, ainda não, eles não o conheciam. E ele entra nesse local e ele cura somente esse homem. Dia após dia, eu medito nesse texto e todas as vezes eu vejo que não é somente a ideia da eleição ou da predestinação sobre esse texto aqui, mas eu coloco em pauta o poder da oração nesse texto. O texto não relata, mas vamos fazer uma conjectura aqui. Imagine uma mãe na sua casa, um pai na sua casa, com um filho perdido em meio às drogas, no meio da Cracolândia. Ou com um ente querido no hospital, prestes a morrer. Isolado agora, que nós estamos numa pandemia, que nada podemos fazer. Só que a única pessoa que pode ir aonde ninguém vai, porque todos preferiram ficar na festa. Só Jesus saiu da festa para atender os interesses do reino dele. Então nós vemos que nesse momento, você que está orando aí na sua casa, pedindo para Deus resgatar o seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, saiba que Cristo tem poder para ir aonde você não pode ir. Essa é a ideia principal que eu tenho desse texto. A cura, Deus ele pode fazer, Cristo pode fazer na vida de qualquer um. Ele age da maneira que ele quiser. Mas ali, como ele é onipresente, onisciente e onipotente, ele conhece os nossos corações, ele sabe o quanto a gente sofre. Eu acredito que havia uma mãe chorando, um filho chorando em favor desse pai ou desse irmão, e Cristo vai até ele. Ele vai direto nesse homem, ele não atende a multidão, ele não prega para a multidão, ele não cura várias pessoas. Ele simplesmente entra no local, ele se depara com a pessoa e pergunta: o que te queres que eu te faça? Queres ser curado? O homem responde algo que nós, no meio da nossa religiosidade, respondemos: eu já rezei tanto, eu já orei tanto, eu já clamei tanto, eu já fiz tanta coisa, já fiz campanha, eu já fui no monte, eu já fiz isso, e nada resolveu.
E ele responde basicamente o seguinte: eu não tenho ninguém que me joga na água na hora que o anjo vem. Aí eu te pergunto, quantas vezes na sua vida você já se deparou com o Deus criador de todo o universo e não reconheceu ele? Não reconheceu o seu poder? Quantas vezes? Às vezes a gente passa por situações que a vida nos impõe, que você fica refém da sua religiosidade e da sua falta de fé. Cristo ele não pede nada para nós. Tanto que ele perguntou para o homem: quer ser curado? A resposta que o homem deu foi uma desculpa que ele provavelmente ele já tinha preparado há muito tempo. O que Cristo pode fazer por você nessa noite? O que você tem pedido para que Cristo venha fazer para você essa noite? Algo legítimo. O que você precisa hoje? Eu careço da presença de Deus na minha vida. Sem ela eu não consigo viver. Sem ela eu não consigo suportar as dificuldades do dia a dia. Sem ela eu não consigo sobreviver em meio a tanta tribulação que nós temos aqui neste mundo. E Cristo ele não olha para as dificuldades e a falta de fé desse homem. Jesus ele não olha para você e mede a sua falta de fé, a minha falta de fé, a minha religiosidade, dizendo que eu já fiz todas as campanhas e até agora a minha bênção não veio. Não está preocupado com isso. Ele está preocupado para que você segure na mão dele, levante e ande. E você se levantando e andando, caminhando com ele, você tem uma vida diferente do que você já está tendo até agora. Esse homem aqui, ele ficou 38 anos no mesmo lugar ali, ou carregado de um lugar para o outro, sem se mover. Um homem com 38 anos de paralisia precisaria pelo menos umas 30 sessões de fisioterapia para começar a mexer alguma coisa. Mas o nosso Deus, Jesus Cristo, o Senhor, Ele faz uma obra completa, transforma a vida desse homem e faz com que esse homem se levante e anda e ainda carrega a cama dele. Num dia de sábado ainda, que para o judeu é sagrado, que não podia fazer isso. Só para demonstrar que Jesus, ele é o Senhor do sábado. O sábado foi feito por causa dele. Então quer dizer, qualquer manifestação religiosa da minha e da sua parte, tentando tirar a autoridade de Cristo, é anátema. Jesus ele pode tudo. De uma maneira que ele mesmo não se contradiz. Porque ele é a palavra. Ele é o verbo divino que está com Deus desde o princípio. Meus queridos, o que eu quero dizer para vocês essa noite? Lembre-se de uma coisa. A sua oração, ela pode demorar 30 anos para que Deus venha responder de uma forma efetiva. Mas lembre-se que na hora que Cristo der a ordem, ele vai diretamente na raiz do problema e estanca todo o mal, transforma a vida das pessoas. Lembre-se sempre, talvez o problema que nós, ou você, ou eu, nós estamos passando, o momento está chegando. Cristo, ele vai aonde que nós não podemos ir. Ele é o único. Eu não posso ir até aí perto de você, fazer uma oração e te dar um abraço. Mas eu garanto que se você clamar nesse momento, Jesus ele pode e ele vai até você. E ele pode fazer tudo isso ainda mais. E ele fez por esse homem e quer fazer por nós. Eu fico estarrecido que
Jesus, ele sempre surpreende a cada um mais do que nós merecemos, mais do que realmente nós precisamos. Ele nos dá a sensação de sermos protegidos. E nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos ama, um Deus Todo-Poderoso que pode e vai visitar você agora, através das nossas orações. Eu convido você a orar mais uma vez essa noite, lembrando que nós estamos diante de um Deus que às vezes eu não consigo entender por que as pessoas não creem nesse Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que pode tudo. Esse Deus que nos dá a vitória, mesmo com toda a dificuldade. Está conosco nos momentos de tristeza, de alegria, nos piores e nos melhores momentos. Nunca nos abandona. O mais importante é saber que nós temos um Deus que nunca nos abandona. Um Senhor que mesmo da cruz, ele pediu para que o Pai não nos imputasse o pecado, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo com ele. Vamos orar, meus queridos. Senhor, eu te louvo. Eu te agradeço, Pai, pela vida dos teus filhos. Senhor, eu não sei o que cada um precisa, mas o Senhor sabe. E o Senhor pode visitar a cada um agora, como o Senhor fez com esse homem. O Senhor entrou no meio daquela multidão. O Senhor foi diretamente até ele. O Senhor, Pai, tratou com aquele homem. O Senhor colocou de pé, Senhor. E eu peço agora, Pai, que o Senhor coloque os seus filhos de pé. Que o Senhor sustente eles nas suas mãos, as pernas, os braços. Meu Deus, coloca a tua graça, derrama da tua cura. Meu Deus, e repreende toda a impureza do maligno, toda ação do inimigo e toda a obra do mal. Eu te louvo, Pai. Eu te agradeço, Pai. Eu coloco, Pai, as nossas vidas nas tuas mãos. Nós precisamos da tua visita agora, Pai. Nós carecemos dessa visita e precisamos que o Senhor entre com a providência já, Pai. Cada um, Pai, tem a sua necessidade. Atende a vida dos teus filhos, Pai. E coloca a tua graça sobre cada um, porque nós te louvamos. Engrandecemos o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe sua vida. Que Deus faça cada vez mais por você. Só Jesus para fazer. Eu não tenho palavras para agradecer o que Ele tem feito por nós. Compartilhe essa mensagem se você acredita que pode ajudar alguém. Sinta-se à vontade. O que Deus nos deu de graça, nós temos que dar de graça. E seja um canal de bênção para os seus amigos. Leve o Evangelho para eles, de uma maneira simples. Jesus, ele cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Só ele e mais ninguém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, nosso Deus, levante o teu rosto e te dê a paz. Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós e todos nós dizemos amém. Que Deus abençoe sua vida. Deus te dê uma boa semana e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.